Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Débora, eu sou psicóloga clínica, mas o objetivo todo desse canal com esses vídeos é, na verdade, um projeto meu, pessoal, né, que é meu emagrecimento definitivo com a TCC, onde eu tô compartilhando com vocês um pouquinho da minha jornada aqui em busca de finalmente o emagrecimento definitivo e usando como base agora nesses primeiros vídeos o livro da Judith Beck, Pense Magro. Para quem ainda não viu os outros vídeos, eu sugiro que assista, né? Eu tô fazendo um acompanhamento aqui com o livro, usando o livro como base. Eu estava falando de algumas habilidades de sucesso que são essenciais para que a gente consiga finalmente conseguir alcançar o peso desejado e principalmente manter por toda a vida. E eu estava lá na habilidade, falei de 5 habilidades, hoje eu vou falar da 6ª habilidade, que é aprender a lidar com a fome, os desejos incontroláveis e o comer por razões emocionais. Talvez seja a habilidade mais importante, mais difícil também de conseguir conquistar, mas assim, essencial para que você tenha sucesso nesse trajeto, né? Nessa nossa busca, nessa minha busca. E são aquelas situações. São aquelas situações que são bem difíceis para pessoas que têm questões com o peso, principalmente quem já sofreu muito de compulsão alimentar, como eu, que é aquele momento que você pensa, nossa, eu tô com muita fome, eu preciso comer. Ou eu não consigo resistir, eu preciso comer um chocolate agora. Ou não tô legal, tô triste, tô ansiosa com alguma coisa, eu preciso comer para aliviar isso. Então, a gente vai usar nesses momentos. Olha como é importante, né? E para essa habilidade se desenvolver, ela sugere 6 experimentos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar de 2, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Acho que vale a pena, assim, são bem difíceis de fazer. Quem tem esse medo de ficar sem comida, de ficar com fome, que é muito comum, né? Eu tenho bastante, acabei de perceber fazendo esses experimentos, mas acho que vale a pena. Então vamos lá, qual que é o primeiro experimento? Provar para si mesmo que você confunde fome com outros estados. Então, o que é a fome? A fome é aquela sensação persistente na boca, né? É aquilo quando você fica muitas horas. A fome de verdade é quando você fica dias sem comer. É aquele estômago vazio, quando o estômago tá roncando. É totalmente diferente de muitas outras sensações que a gente pode ter, né? Tem a fome emocional, pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser sede, pode ser muitas outras coisas. Então é importante tentar perceber, né? Aprender a perceber que fome que é essa que você está sentindo. Então, vamos lá. O que ela sugere aqui? Primeiro, pega lá o caderninho de dieta, né? Eu tenho o meu aqui. E aí você monta uma tabela, colocando de um lado fome, do outro lado não fome. E aí escolhe um dia para fazer isso, um dia mais tranquilo de preferência. Aí nesse dia você vai tomar o café da manhã, farto, nutritivo. Se você costuma comer lanche da manhã, alguma coisinha, não coma, pula esse lanche e retardar o almoço até sentir aquela onda de fome no estômago. Então, ficar sem comer depois do café da manhã até você realmente sentir fome. O que é difícil, normalmente as pessoas que estão acima do peso, que comem muito, que têm compulsão, faz muito tempo que não sente fome. Eu fui parar pra pensar que fazia muitos anos que eu não sentia fome. Sei lá, eu senti fome mesmo no spa, talvez quando eu passei uns dias no spa. Então você parar pra sentir e realmente perceber o que é a fome faz muita diferença. Eu peguei meu caderno aqui pra dividir com vocês. Então como é que eu fiz? Eu coloquei lá o dia, a hora, a situação, a sensação e aí eu classifico como fome ou não fome. Então, por exemplo, um dia que eu fui na academia, eu vou na academia às 8 da manhã normalmente, eu chego umas 10 em casa. Então, às 10, horário às 10, situação, cheguei da academia. E a sensação, eu já pensei, putz, que fome, eu preciso comer alguma coisa. Eu percebi a sensação na minha boca, eu tava com a boca seca. Nossa, eu não tô com fome, eu tô com sede. Então, a classificação é não fome, na verdade eu tô com sede. Fui lá, bebi um monte de água e aliviou. Eu consegui esperar até a hora de realmente ter fome, um pouquinho depois da hora de almoço. Outra situação. Daí,
que eu fiz esse experimento também. Aí já era às 3 da tarde. O que eu tava fazendo? Preparando uma palestra que eu iria apresentar, que eu não dominava muito bem o assunto. E eu tinha almoçado 1 hora da tarde, comido bastante, já eram 3 horas. Então, qual que era a sensação? Eu preciso comer, vontade de comer. Essa é a sensação que eu tinha. Deixa eu parar pra pensar. Classificação, não fome. O que eu tenho? Ansiedade. Não é fome. Entendi. Depois, vou ver se eu consigo colocar a tabelinha aqui pra vocês irem acompanhando. Mas é muito interessante, né, disso. A gente precisa aprender o que é fome. Aprender a não confundir. E aí, aprender a lidar com isso. E realmente comer só quando tiver com fome. Que não é fácil, mas aos poucos a gente vai aprendendo. E o segundo experimento que é provar para si mesmo que a fome não é uma emergência. Então, é muito comum também a gente ter medo de ficar com fome. Eu preciso comer, mas como assim não dá tempo de almoçar hoje? Não posso passar fome. A gente acha que é passar fome, que realmente passar fome é aquelas pessoas que não têm o que comer, que moram na rua. Né? Ficar sem comer, ficar com fome, não é algo tão desesperador assim. Então, qual que é a sugestão no experimento 2? Criar uma tabela que se chama tabela de desconforto. Coloca lá no caderninho. A gente pensa em desconfortos que já sentiu na vida. E, assim, claro, essa parte é muito importante, tá? Fale com o médico. Se você tem alguma questão de saúde, sei lá, hipoglicemia, diabetes, alguma coisa que você não pode ficar muito tempo sem comer, não faça. Então precisa da aprovação do médico. E aí, a sugestão é que se fique um dia inteiro só com café da manhã e jantar. Fica essa janela toda sem comer, para você perceber qual que é realmente o desconforto que essa fome traz. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Vou dar um exemplo no meu. O meu caderninho, qual que é? Então, primeiro pra gente pensar em um desconforto grave, um desconforto moderado e um desconforto leve que já senti na minha vida. E aí, como desconforto grave, eu pensei em uma aplicação de enzimas que eu fiz uma vez nas estrias, que era um negócio assim insuportável. Eu tive muita estria uma época e era uma dor. Realmente era um desconforto grave. Aí um desconforto moderado, eu pensei nas cólicas menstruais, em dias que estão um pouco mais fortes. E um desconforto leve é uma dor de cabeça que eu tenho de vez em quando. Então, eu coloco lá, de um lado, qual é o desconforto que eu tô sentindo no momento e qual é o nível de desconforto. Então, enquanto eu estou aí, entre café da manhã e janta sem comer, quanto que isso tá desconfortável pra mim? Eu confesso que eu ainda não fiquei esse tempo todo sem comer, eu fiquei um tempo um pouco menor, mas quando você para pra prestar atenção no desconforto da fome e lembra dos desconfortos que você já teve durante a sua vida, normalmente é um desconforto leve que dá. No máximo vai chegar a moderado, mas é interessante para conseguir perceber como a gente consegue suportar, como não é algo tão grave assim, ficar um tempo sem comer, como a gente não precisa comer toda hora. A ideia do experimento não é de jejum intermitente, não é nem para emagrecer, mas para ensinar a nossa mente que não precisa ter tanto medo assim de ficar com fome. Se ficar um tempo sem comer não tem problema. Se a gente está fazendo dieta e fica um tempo sem comer ou come um pouco menos, é suportável. E vai acostumando com o tempo e vai fazer muito bem. Bom, tem mais 4 experimentos, eu vou trazendo aos poucos para não ficar muito longo, eu vou trazendo de 2 em 2 então. É isso, acho que vale a tentativa, eu vou tentar fazer num tempo maior, confesso que é muito difícil para mim ficar esse tempo sem comer, até porque tem exercício, tem os atendimentos, mas acho que vale a pena. É isso por hoje, quem gostou se inscreve, compartilha, curte o vídeo aqui, até o próximo, beijo.